Recapitulando, portanto, a quarta forma de provimento derivado chama-se recondução. E recondução é pegar algum servidor que está num cargo onde alguém foi reintegrado e enviá-lo ao seu cargo anterior. Então, a recondução, ela tem como uma das origens a reintegração do anterior ocupante do cargo que você está. Mas não é só. O nome recondução, a expressão recondução é usada em duas circunstâncias. Uma é essa. Um dos provimentos derivados recondução é esse. Porque é possível também o provimento derivado recondução numa segunda circunstância completamente diferente dessa primeira que nós acabamos de analisar. É possível também que haja recondução porque você foi reprovado no estágio probatório. Como assim, professora? E aí, mais uma vez, uso o Flávio, meu querido aluno, para vocês conseguirem concretizar e visualizar isso. Flávio hoje é técnico do STF. E aí, Flávio está se formando, passou na OAB com certeza, e Flávio faz concurso para analista. Agora, tem o curso superior, você é analista do STF. Ou analista de alguma outra área. Poderia ser analista do TRE, enfim. Ele vai fazer concurso agora para analista federal. Desde que seja no âmbito federal, porque afinal de contas nós estamos estudando a 812, que é uma lei federal. E aí Flávio faz o concurso para analista e obtém êxito também. Muito bom, obtém êxito. Ele entra. Gente, a cada novo concurso, uma nova nomeação, uma nova posse, um novo exercício, um novo estágio probatório. Não é porque ele já é servidor federal que ele não precisa mais de prestar ou de ser avaliado pelo estágio probatório antes de prestar concurso. E ele entra e começa a ser avaliado, seu estágio probatório. Ao final daqueles 3 anos que nós vimos na aula anterior, na verdade, lembram-se, 4 meses antes dos 3 anos, Flávio recebe a notícia de que ele foi reprovado. Bagunçou demais, achou que já estava tudo ganho, foi reprovado. Como o Flávio já era servidor federal, e ele, ao deixar o cargo de técnico, ele não se desligou, ou seja, ele não pediu a sua exoneração, ele pediu apenas um afastamento para um novo estágio, ele tem a possibilidade de voltar para o cargo de técnico. Ou seja, ele tem a possibilidade de ser reconduzido ao cargo de técnico do STF. Então, a segunda hipótese de recondução é essa do Flávio, onde a gente é reprovado no estágio probatório de um cargo federal, mas já era servidor federal estável. Eu não fico desabrigado, desamparado. Eu volto ao meu cargo federal anterior, porque eu não me desliguei dele, eu pedi apenas um afastamento para um novo estágio. Então, recapitulando, recondução são 2 hipóteses completamente distintas. Uma é essa que a gente acabou de ver, reprovação no estágio probatório. A segunda, ou que a gente analisou primeiro, decorre da reintegração do anterior ocupante do cargo que eu estou. Reintegração do anterior ocupante do cargo que eu estou. Com isso, a gente termina a nossa 4ª hipótese de provimento derivado. Consegue já passar para a 5ª, são 6. E a 5ª hipótese de provimento derivado já foi aventada aqui por nós. É a chamada, ou é o chamado aproveitamento. Nós aventamos o aproveitamento porque, lembram-se, aquele cara que foi reconduzido, aquele servidor reconduzido, se deparou com outro servidor. E 2 servidores não ocupam o mesmo cargo no espaço. Portanto, o que a gente fez com B? Aproveitou B em outro cargo. Por isso, uma das hipóteses de aproveitamento é pegar um servidor que estava no cargo reintegrado, que não conseguiu ser reconduzido e aproveitá-lo em outro cargo. Essa é uma das hipóteses. Mas existe uma segunda, que é chamar ao trabalho aquele servidor que está em casa. Lembra-se daquele servidor que está em casa, o disponível, não consegui ser reconduzido, não consegui ser aproveitado, fui para casa. Vagou um cargo, sou aproveitado. Então, eu também digo aproveitamento quando eu digo que eu estou chamando alguém que estava em disponibilidade a preencher um cargo. Aquele que estava em disponibilidade será aproveitado, voltará para a administração na forma do aproveitamento.
Não gostei, eu quero continuar em casa. Estou recebendo menos, mas eu estou achando ótimo ficar em casa à toa. Posso? Obviamente que não. Obviamente que se você fizer isso, a sua disponibilidade será cassada. Sua disponibilidade será cassada. Então, lembrando que a quinta hipótese de provimento é o aproveitamento e nós analisamos as duas circunstâncias deste aproveitamento. A última é uma hipótese muito interessante e fácil de qualquer um visualizar, que é a promoção. Todo mundo já sabe o que é uma promoção, aliás, espera ser promovido um dia. Então, a última hipótese de provimento derivado é a promoção, é uma movimentação vertical na estrutura organizacional da administração. Só peço que vocês não confundam promoção com ascensão. A promoção é uma hipótese de provimento derivado aceita. A ascensão foi uma hipótese de provimento derivado declarado inconstitucional. Declarado inconstitucional. Então, a promoção, provimento derivado vertical, hoje é aceita. A ascensão não é possível mais. Não, a ascensão não é possível. Relembrando, portanto, os 5 provimentos derivados, ou melhor, os 6 provimentos derivados, agora retornando na ordem inversa que nós analisamos, promoção, aproveitamento, recondução, reintegração, reversão e readaptação. Cada um com as suas características, não confunda, não misturem essas hipóteses. Tudo bem? Totalmente diferente do que a gente acabou de ver, é o que a gente chama de vacância. Se provimento é o preenchimento de um cargo, vacância é deixar o cargo vazio, é deixar o cargo vago. Não se confunde com provimento, são os opostos. Então, vacância são as hipóteses em que eu vou deixar o cargo vago, em que eu estou me retirando do cargo e não preenchendo o cargo. 7 são as hipóteses de vacância, assim como 7 foram as hipóteses de provimento. 1 originário e 6 derivados. Então, 7 provimentos, 7 vacâncias. As 7 hipóteses de vacância estão bem listadas na lei. São, para que a gente já tenha uma noção geral, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. São essas as 7 hipóteses em que o servidor deixará o seu cargo vazio, ou seja, vacância. 7 hipóteses de vacância. Quando nós listamos as 7 hipóteses de vacância, imagino que vocês tenham percebido que algumas hipóteses de vacância são também provimento. Perceberam isso, né? 2, na verdade, hipóteses de vacância são também provimento. Professora, como assim eu estou deixando vago, mas eu estou preenchendo? Quais são as 2 hipóteses de vacância que são vacância e provimento? Vê se vocês conseguem identificar aí. Podemos listar 2 hipóteses de vacância que são também provimento? Promoção e readaptação. Por que essas 2 são vacância e são provimento? Porque quando eu sou promovido, eu deixo o cargo de técnico nível 1 vago e me torno técnico nível 2. Então, ao mesmo tempo em que eu preencho um cargo, eu deixo o outro vazio. Técnico nível 1, técnico nível 2. Vacância e provimento ao mesmo tempo. Vacância e provimento ao mesmo tempo. E readaptação, mesma coisa. Eu não consigo mais ser digitador, lembram-se disso? Numa sala de audiências. Mas eu vou conseguir agora atender o público, atender o balcão. Então, eu saio da digitação e vou para o balcão. Deixo a digitação vaga, mas preencho o cargo do balcão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um provimento, eu tenho uma vacância. Ao mesmo tempo que eu tenho provimento, eu tenho uma vacância. Portanto, com isso a gente também percebe uma segunda situação interessante. Vacância não significa acabar com o meu vínculo com a administração. Eu posso deixar um cargo vazio, mas continuar me relacionando com a administração. Vacância é simplesmente deixar um cargo vago, sem que necessariamente eu tenha que perder o meu vínculo com a administração. Obviamente, gente, se eu faleço,
perdi meu vínculo com a administração, concorda? Por enquanto é assim. Ainda não chegamos num extremo de não ser assim ainda. Não duvido que no futuro não seja, né? Quem sabe a gente vai trabalhar lá de cima. Mas hoje o falecimento é a vacância com a perda do vínculo. No entanto, eu posso ter a vacância sem a perda do vínculo. Nessas duas hipóteses que a gente acabou de ver. Onde eu deixo o cargo vago e preencho o outro. Mas não só. Na posse em outro cargo inacumulável também, eu continuo com o vínculo, só que deixo aquele cargo vago. Então, não se confundam e pensem que vacância é o meu desligamento da administração. Desligamento é vacância, mas vacância não é desligamento. Ou seja, duas das vacâncias são hipóteses de desligamento. As duas primeiras, exoneração e demissão. Nesses dois casos eu me desligo. E no último, porque eu faleci, não tem como por enquanto. Mas os desligamentos extra-falecimentos são apenas exoneração e demissão. A exoneração, porque é um desligamento em que eu peço, não quero mais trabalhar aqui, cansei, quero sair. Ou porque eu fui reprovado no estágio probatório. Olha, você é bom de passar no concurso, mas não deu no seu estágio probatório. E a demissão, que é aquele desligamento onde o servidor sai porque ele foi punido. Então, é fundamental, é crucial que a gente perceba que demissão é uma punição. Exoneração não é punição. Nunca entendo a exoneração como punição. Porque isso no dia a dia as pessoas falam de forma errônea. Isso para quem vai prestar concurso aparece sempre para tentar confundir vocês. Exoneração é um desligamento sem punição. Porque você quis, por exemplo. Demissão é o desligamento com punição. É uma das formas de punição que nós vamos analisar lá na quinta aula. Nesse momento, é importante apenas que a gente distinga uma coisa da outra. Exoneração, desligamento sem, demissão, desligamento com. Eu associo, para você tentar perceber, com a CLT, onde nós temos a demissão com justa causa e a demissão sem justa causa. Lá na CLT, eu peço demissão, e aí eu estou saindo porque eu quis. Ou eles dizem, olha, você não fez nada de errado, mas eu preciso te demitir, eu preciso te cortar. A demissão sem justa causa é trazida para cá com o nome de exoneração, a título de comparação, é claro. Ou seja, você quer sair, ou eles precisam te cortar sem que você esteja sendo punido, exoneração. A demissão com justa causa, aqui recebe o nome de demissão, tá? Então, associem dessa forma que eu acho que facilita para a gente perceber. Portanto, vacância e provimento se contrapõem. Terceiro tópico dessa aula de hoje é o que a gente chama de deslocamento. E é muito